Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje eu respondo as principais perguntas dos internautas. Teremos novas oportunidades no Tesouro Direto? Pré-fixado, pós-fixado ou IPCA? E para se proteger, ouro, dólar, renda fixa? Mais do que isso, qual o melhor investimento para daqui a um ano? Estas e outras perguntas eu respondo na nossa playlist Qual a Sua Dúvida? Por isso, escreva nos comentários que eu posso trazer a sua dúvida aqui para a nossa playlist. Eu queria começar esse vídeo de hoje agradecendo a você que sempre participa, que sempre coloca o seu comentário aí com educação, com o intuito realmente de aprender. E dizer para você que aqui eu tenho o maior prazer em gravar os vídeos e trazer essas informações para você. Por isso, continue comentando que nós vamos trocando informações. Vamos lá, vamos começar então aqui com a primeira dúvida do Marcos. O Marcos escreveu aí, nesse vídeo que eu gravei nessa semana, sobre o estresse, a Selic em 13% e a inversão da curva de juros. E ele fala, você fala da inversão da curva de juros, mas se a macroeconomia ficar ruim com o problema da Europa e inflação nos Estados Unidos, isso que ele chama é a Selic projetada pelos títulos públicos em 13% em 2023. Então ele fala, isso deve ser adiado para o término de cada um desses problemas, certo? Vamos lá, vou explicar melhor o contexto que eu tenho trazido e renovar o convite para você entrar para o clube de membros e o vídeo está aqui no alto explicando as vantagens para você. Aliás, se você é do clube de membros, me mande um e-mail que eu quero disponibilizar gratuitamente para você uma planilha sobre taxa equivalente. Você vai aprender então a comparar investimentos que cobram imposto de renda com aqueles que não têm imposto de renda e vice-versa, de forma automatizada, caso você não saiba. Vamos lá então, explicando aí esse contexto. Então o contexto é da preocupação então aí com os sinais da macroeconomia e em particular aí da Europa, que os sinais já são claros sinais de recessão e também da inflação americana. E aí ele dizia, bom, se os títulos públicos estão projetando aí que a Selic pode não cair rápido, essa situação pode ser adiada? Claro, Marcos, por uma questão bem simples que eu quero explicar para você. Toda vez que nós temos, então, uma piora na situação econômica mundial, significa, então, que os investidores ficam mais retraídos e exigem mais prêmio, ou seja, mais taxa para fazerem investimento. Se as taxas aumentam nos países desenvolvidos, entre eles Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, como aliás já tem acontecido, e se essas taxas vão estressando cada vez mais, das duas uma, ou vai ser adiada ainda mais a redução da taxa Selic no Brasil, ou podemos até ter aumento de prêmios, aumento de novas taxas. Por quê? Para que nós não tenhamos, então, investidores retirando dinheiro do Brasil e entregando, então, para esses países desenvolvidos, porque lá as taxas estão subindo. Então, é assim que funciona a economia. Os mercados vão mudando aí de acordo, então, com a situação econômica mundial. Estresse econômico mundial vai impactar aqui também. A dúvida é como e quanto vai impactar. Eu espero ter complementado a resposta que eu dei para você lá no YouTube. Muito bem, continuando aqui, vamos então para a segunda pergunta. E essa pergunta agora é do Cláudio, foi também no mesmo vídeo. Será que teremos oportunidades chegando? Veja, eu tenho dito aqui no Tesouro Direto que as oportunidades estão sempre se renovando e que 2022 é o ano da renda fixa. E cada vez eu estou mais convicto que nós estamos no ciclo da renda fixa. Ciclo da renda fixa é aquele momento em que os ativos de renda variável, ou seja, a bolsa, fundo imobiliário e outros ativos mais arriscados, inclusive como criptomoedas, as pessoas tendem a fugir desses ativos. Por quê? Porque com a economia mundial fragilizada, elas tendem a retornar então para a renda fixa, que é mais estável e é mais previsível. Veja, não estou dizendo aí que o lucro é certo, estou dizendo que ela é mais estável e mais previsível. E como ainda não chegou a principal crise financeira, sim, respondendo ao Cláudio, as oportunidades se renovarão.
E eu creio, sim, efetivamente, que essas oportunidades ainda virão de forma mais forte. Essa é a minha informação. Mas veja, Cláudio e demais internautas, é só uma opinião. Aqui eu não fico em cima do muro. Eu emito a minha opinião para que você tenha aí mais uma referência antes de investir. E já que eu estou falando aqui de opinião, eu quero abrir o gráfico aqui para você do pré-fixado 2025 para você atualizar aí. Veja que essa daí é a projeção da taxa de juros para 2025, que é a principal referência, então, para o pré-fixado 2025. E há algumas semanas atrás, eu tracei aí esse círculo na cor azul para vocês e eu dizia, e reitero a mesma informação, enquanto aí a projeção de juros futuros não for para baixo de 5,5 ou não for para cima daqui de 12,65, nós estamos aí no meio de uma indefinição de tendência dessas taxas. E ela continua aí. Na última sexta-feira, a projeção de juros futuros, aliás, na última terça-feira, porque hoje é feriado, 7 de setembro, na data de ontem, dia 6 de setembro, a taxa de juros explodiu, subiu mais de 2% com o estresse que nós tivemos aí, principalmente ocasionado pelas falas aí do nosso presidente aí do Banco Central, dizendo que podemos ter mais aumento de juros. Só que veja que não afetou ainda essa análise que eu trouxe para você. 11,5. Se a taxa do pré-fixado cair para 11,5, a tendência de queda acelera. Agora, se a taxa subir para esse valor que eu tenho mostrado para vocês, 12,65, a tendência de volta de aumento vai continuar. E quando eu coloco as médias, que são essas linhas aqui, verde, amarelo e vermelha, elas estão se juntando. Quando essas linhas se juntam, posso antecipar para você, vem momento explosivo aí pela frente. E em breve isso vai acontecer. Talvez em mais alguns dias e talvez aí não passe de mais do que uma semana ou 10 dias. Vai juntando as peças desse quebra-cabeça. Por fim, eu trago também as bandas de Bollinger, que mostram então a redução da volatilidade. Elas estão comprimindo. E volto a dizer, banda de Bollinger comprimindo também é sinal que nós teremos aí um movimento explosivo, ou para cima ou para baixo. Anotou aí? Aguarde que os próximos dias e talvez a próxima semana vai ter algo novo. Não sei dizer o sinal, mas por enquanto aqui nós estamos também só trazendo para você que teremos um movimento explosivo pela frente. Vamos lá, continuando aqui, vamos para a terceira pergunta. Antes de ir para essa pergunta, se você gosta do Tesouro Direto e realmente quer entender em detalhes mesmo, tudo do Tesouro Direto, semana que vem eu vou estar lançando um curso completo de Tesouro Direto. Serão quase 10 horas de curso de Tesouro Direto, incluindo lives aqui para você. Por isso, prepare-se, aguarde que na próxima semana já vai ter novidades para você compreender melhor. E o preço vai ser baratíssimo. Prepare-se e não gaste seu dinheiro até lá. Aguarde. Vamos para a terceira pergunta aqui. Pergunta do Igor Petrassoli. Ele diz assim: o que você acha de diversificar os investimentos de renda fixa? Pós-fixado, pré-fixado e IPCA. Essa pergunta do Igor eu quero dividir em duas respostas. A primeira delas, a diversificação é o ponto central para você poder proteger o seu recurso e também ter rentabilidade. Não adianta você focar só em rentabilidade. Você precisa focar também na segurança. Por isso, nunca se esqueça, se você tem aí o foco somente na rentabilidade, uma hora essa maré vira. Então esteja preparado e sempre avaliando se você está realmente investindo em ativo seguro. Segundo ponto importante, diversificação pode não ser também só na renda fixa. Esse é um ponto importante. Eu continuo acreditando que nós estamos sim no ciclo da renda fixa. Só que isso nada impede de você olhar mais ao longo prazo e aos poucos ir montando uma carteira em renda variável. Só que volto a dizer, para uma visão de longo prazo, não é uma visão de curto prazo. E aí ele me perguntou, pós-fixado, pré-fixado e IPCA. E na resposta eu deixei para ele o seguinte questionamento. Um desses eu não investiria. E o que eu quero dizer para ele? Vou explicar para você. Pós-fixado, você compraria então e faria um investimento vinculado ao Tesouro Selic, a taxa Selic.
Se você quer aí um investimento para uma reserva de emergência, ou seja, aquele recurso que você precisa resgatar rápido, ou então um recurso para que você precise como reserva de oportunidade, deixar lá por um determinado período, mas sabendo que você vai usá-lo mais adiante, ok, não vejo problema. Eu vejo problema se você for no pós-fixado para um longo prazo, porque para o longo prazo talvez não seja uma boa. O pré-fixado, ele vai ser o mais interessante mesmo quando nós tivermos a certeza que virou a taxa, ou seja, que nós vamos ter uma tendência de queda. Eu ainda não acho que é o momento mais oportuno. Isso não quer dizer que você já não possa estar investindo. Eu só acho que o melhor momento não apareceu. E nesse curso eu vou mostrar para você quando será este melhor momento. Se você tiver interesse, aguarde. E o IPCA? Tesouro IPCA é para você que quer se proteger da inflação. Você tem tanto o título curto quanto o título longo. Então, se o seu interesse é a preservação do seu recurso no longo prazo, ele é ótimo. Agora, se você quer ganho na marcação a mercado, nesse momento não está o melhor momento para o título curto. Então, eu espero ter respondido aqui mais detalhadamente para você, Igor, e para outros que ficaram curiosos. E com relação às minhas referências de preço, eu tenho trazido aqui para vocês os quartis. E vocês já verificam aí na análise de quartis que quando chega ali abaixo, então, do melhor quartil, ou seja, os 25% melhores, já é uma boa oportunidade. E quando está entre os 10% melhores taxas ou melhores preços, a oportunidade se renova. Só que sempre lembrando, melhor taxa é para você que quer olhar para o vencimento. Quando você quer olhar para a marcação a mercado, esteja de olho no preço. Essa é uma dica que eu te dou aqui. E se você já está gostando do vídeo, dá aí um super like, porque o intuito aqui é trazer informação para que você aprenda cada vez mais. Vamos lá. Quarta pergunta desse vídeo. Essa quarta pergunta foi retirada aí do vídeo Super Bolha Vai Estourar, na qual eu trouxe dois analistas, Rubini e Graham, falando então sobre as preocupações com a economia mundial e eles dizendo então que nós temos ativos com bolhas em diversos mercados, imobiliário, ações e por aí vai. E aí veio a pergunta do Fernando Lira. Ouro, dólar e renda fixa são os melhores ativos para se proteger? Vou recapitular a pergunta. Ele fala em proteção, ele não fala em rentabilidade. Então saiba separar o que é proteção do que é rentabilidade. Quando você decide fazer um investimento exclusivamente olhando para a proteção, você está abrindo mão de rentabilidade. Se ela vier, ótimo. O que você não quer é perder. Isso sim é o conceito da proteção, da segurança. Então o ouro, historicamente, é um ativo que te dá proteção. Só que te dá proteção para o longo prazo. Comprar ouro nesse momento para o curto prazo talvez não seja a melhor alternativa, porque o ouro costuma render, e aí eu estou falando de rentabilidade, quando nós temos então os juros efetivos mais baixos. O que é os juros efetivos? É a taxa de juros menos a inflação. Como nós estamos verificando lá nos Estados Unidos, a taxa da inflação está em torno de 9% e não tem subido muito, mas os juros estão subindo, ou seja, os juros nominais. Isso faz com que então o retorno diminua. E aí qual é a identificação que nós temos aqui? O ouro tende a não ser um bom ativo alternativo nesse momento. Só que volto a dizer, se você quer segurança e para o longo prazo, sim, é uma boa alternativa. De forma semelhante vale para o dólar. Só que o dólar são inúmeras variáveis envolvidas. Mas você ter uma moeda forte de uma economia mais respeitada do mundo, sempre é interessante você ter aí algo em dólar guardado. E a renda fixa, porque eu volto a dizer, quando os ativos então estressam, quando as economias pioram, há uma retração em termos de investimento, principalmente com juros altos e inflação alta. O mercado de renda variável não gosta nem de juros altos nem de inflação alta. E aí, então, eles correm para a renda fixa. Então, Fernando, espero ter complementado aí a resposta que eu te dei lá. E para finalizar, a do Igor007, que comentou também aí nesse mesmo vídeo. O melhor investimento para um ano. O Igor não colocou aqui se é rentabilidade ou segurança. Eu estou entendendo que ele quer ter rentabilidade.
Eu acho que para quem quer ganhar aí, unindo essas duas características, investir com segurança e ter rentabilidade, você precisa então investir num ativo aí que esteja pós-fixado, ou seja, que você possa ter liquidez e que ele te renda de acordo com a taxa de juros. Porque para daqui a um ano, a taxa pode até cair. E eu acredito que no cenário atual, sendo mantido, ela vai cair. Só que não vai ser muito. Por isso, talvez seja uma alternativa essa. Se você tiver um ativo investido então em pós-fixado, mas com liquidez diária, que te permita o resgate automaticamente em D0, você vai ter oportunidades para reinvestir. Agora, se você quer realmente só investir sem qualquer oportunidade aí de fazer um reinvestimento para outros prazos, talvez você pensar aí num pré-fixado com taxas boas, acima de 5%, num CDB de um banco de confiança, seja uma alternativa boa para você, Igor. Finalizando aqui para você, volto a recapitular. Se você não é do clube de membros, passe a entrar agora que você tem acesso a todos os vídeos históricos que eu já gravei. E eu atualizei recentemente as preocupações aí com os indicadores antecedentes. Se você já faz parte do clube de membros, me mande um e-mail que eu vou disponibilizar para você uma planilha para você comparar investimentos com e sem renda fixa. E se você quer realmente entender sobre Tesouro Direto, aguarde o lançamento do curso na próxima semana. E um último convite, nós estamos também no Instagram. Se você quer nos prestigiar, acompanhar e colocar as suas dúvidas por lá, fico à disposição aqui. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com os seus filhos e feliz Dia de Independência para vocês. Que todos sejam brasileiros e que amem esta nação. Um abraço e até o próximo vídeo.